Fala estrategista, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E o que a gente vai falar aqui hoje? Basicamente, como executar ou trabalhar com uma estratégia simples para gerar renda semanal com opções aqui no Brasil, sem precisar de muito dinheiro. Então a gente teve aí, basicamente no dia 29 de janeiro de 2024, surgiram as opções no Brasil com vencimento semanal, que é muito clássica nos Estados Unidos e que permite com que a gente consiga gerar uma renda semanal e que a gente consiga gerar mais renda do que com os vencimentos regulares. Por quê? Porque as opções que têm vencimento mais curto, elas acabam desvalorizando mais rápido e nos permite já montar a estratégia no vencimento subsequente. E aí eu fiz um vídeo mostrando, e falando sobre as minhas primeiras percepções sobre a questão de liquidez com as opções aqui no Brasil. Eu particularmente estava um pouco descrente aí com a questão de liquidez. De fato, não está lá essas coisas, mas temos alguns ativos que têm liquidez e conseguimos trabalhar. Então, uma pergunta que eu acabo recebendo também recorrentemente, Léo, como começar a gerar renda com opções? Como trabalhar com essas estratégias? Uma estratégia simples que possa gerar caixa, é isso que eu quero mostrar aqui, sem que você precise de muito dinheiro. Seja para você colocar o pé na água ou se você quiser trabalhar de forma um pouco mais segura, fazendo um gerenciamento de risco melhor do capital. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí antes da gente começar, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E se você não está inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo. Então, vamos nessa. Eu poderia citar aqui como uma das estratégias mais seguras para a gente trabalhar com opções, para começar a trabalhar com opções, como a estratégia que é chamada de venda de put. Então a put é uma opção de venda, ela dá ao titular ali, quem compra essa opção, acaba tendo o direito de vender um determinado ativo por um determinado valor em uma determinada data. Então se o ativo está ali a 23 e você comprou esse direito, você pagou por esse direito de vender a sua ação a 23, se lá no dia do vencimento ela tiver a 20, você tem o direito de vendê-la a 23. E qual que é o ponto aqui dessa estratégia? Muita gente critica, muita gente adora, mas é porque o ponto fundamental dessa estratégia é que você está delegando o risco para as ações, para os ativos. Então você tem que fazer basicamente 3 tipos de análise em cima desse ativo. Análise de performance, para ver se o ativo tem a expectativa de continuidade, de crescimento e valorização ao longo do tempo. Perspectiva de risco, fazer análise de risco também, analisar a liquidez corrente, fazer análise do balanço da companhia, a análise da eficiência da companhia, como margem, o ROIC, qual que é o custo de capital, se ela consegue ter um retorno sobre o capital investido acima do seu custo de capital, dentre outras coisas, e obviamente preço. Não adianta a gente comprar uma coisa boa muito cara, que muitas vezes é melhor você comprar uma coisa mediana, mas que está barata. Só que há um grande ponto aqui que as pessoas falam, não tenho ainda o conhecimento para fazer esse tipo de análise. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre os indicadores para você fazer análise e avaliar uma companhia, se ela é boa ou não, e se ela corresponde a esses 3 aspectos. Mas, bom, o que acontece é que muitas pessoas não têm esse conhecimento para fazer análise ou mesmo não têm o tempo para fazer a análise. Então, o que acontece? Ou ela acaba buscando ali o que tem de melhor de taxa no mercado e acaba tendo que comprar bombas, colocando péssimos ativos na carteira. E esse eu diria que é o erro mais clássico nesse tipo de estratégia, mas você pode optar também por fazer nos ETFs. E aqui no Brasil a gente tem o BOVA11. O BOVA11 ele representa que ele é um ETF, ele é um fundo negociado na Bolsa de Valores que replica o índice Bovespa. Então, o que acontece? Ele é uma cesta de ativos que tem as maiores companhias ali da Bolsa e é um componente ali, é um ativo naturalmente diversificado. Então, ele acaba tirando esse risco específico de uma determinada ação e, obviamente, você fica com risco sistêmico inerente aos ciclos econômicos, tá? Então, seria, digamos assim, a forma mais segura de você trabalhar. Agora, o que acontece? Quando você trabalha com ações normal ali no mercado, você tem que trabalhar com normalmente 100 ações. Então, se você está trabalhando com um ativo ali que custa R$40, você faz uma venda de put, você se obriga, você recebe dinheiro e se obriga a comprar pelo menos R$4.000 aqui dessas ações.
E se você não tem tanta certeza ali da ação, não fez uma boa análise, é como eu falei, você pode acabar se complicando. Só que com o BOVA11, o que acontece? Com o BOVA11 temos a possibilidade de trabalhar de um em um ativo. Então com R$120, R$130 você já consegue executar as suas primeiras estratégias de renda. E voltando à questão dos vencimentos semanais, inclusive a gente fez uma recomendação lá no nosso canal de recomendações de Vale, que está fluindo muito bem. A Vale é um dos ativos que está com liquidez nessas opções. Uma hora fica com a liquidez boa, às vezes dá uma defasada ali na liquidez, mas é um ativo que conseguimos ainda trabalhar com opções, dentre outros que até comentaram aqui no canal, né? Bradesco, e a gente tem também BOVA11. Então, deixa eu abrir aqui e mostrar a estratégia de venda de put com BOVA11, o que de fato aconteceria aqui. Ok, eu tenho BOVA11 cotada a R$ 126,88. Beleza. Então eu tenho vencimento aqui, pelo menos no momento que eu estou olhando, que vence em 2 dias e tem um vencimento que vence daqui a 7 dias. E aí o que acontece? Eu posso fazer e trabalhar com essa estratégia de venda de put. Tá? Então, eu gosto de trabalhar principalmente, claro que vai depender do ativo, se está numa situação em que o ativo está descontado, mas, de forma geral, quando se trata do vencimento semanal, lá nos Estados Unidos a gente costuma fazer com o que a gente chama de delta, que é um pouquinho maior. Tá? Então, um delta ali na casa de 0,20 a 0,30. O que é esse delta? Ele me diz o quanto o preço do ativo, o preço da opção oscila para cada real que a ação sobe. Então, se a gente tem aqui, deixa eu colocar na perspectiva das gregas, se a gente tem aqui um delta de 0,23, ele fala, ó, se a ação de menos 0,23, ele fala, se a ação subir R$1, essa opção perde 23 centavos. Se a ação cair R$1, essa opção ganha 23 centavos, só que, como a teoria de Black-Scholes, ele trabalha sobre a hipótese de que o mercado funciona, o comportamento dos preços funciona sobre uma distribuição normal padrão, isso aqui pode ser visto também com probabilidade de um exercício acontecer. Então você poderia trabalhar aqui, por exemplo, com um delta na casa dos 30, 35, fazendo a venda da put para 7 dias nos R$126. Então, o que acontece aqui? Nos R$126, ele está pagando 95 cents, ou 95 centavos, né? Minha mania ali de trabalhar ali com os dois mercados, uma hora eu falo cents, outra hora eu falo reais. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? Pô, estou recebendo 95 centavos em cima da obrigação de ter que fazer o quê? Comprar a ação ou ativo a R$126 se o mercado cair. Ah, Léo, 95 centavos é horrível. Será que é mesmo? Vamos ver aqui. Isso daqui nos dá mais ou menos uma taxa de 3,01% ao mês. Se a gente analisa isso aqui, o que acontece? Vamos lá. A gente está falando de 42,74% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa. E, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 4 anos. Isso daqui multiplicaria o seu capital por 4. Tá? Então, muitas pessoas não têm essa perspectiva, essa visão dos juros compostos e como esse valor é um valor muito significativo que vai ter impacto no seu médio e longo prazo. Lembrando, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então que passe com você ganhando dinheiro de forma consistente e segura, ao invés de tomar riscos desmedidos aí no curto prazo e acabar se arrebentando. Beleza, e aí podemos trabalhar a condução aqui dessa estratégia. Então, como que eu gosto de trabalhar a condução da estratégia? Simplesmente, se o mercado cair abaixo dos R$126, você tem que comprar uma ação aqui, um lote, no caso, gastar R$126 para eventualmente comprar a ação. E aí você pode passar para a estratégia de lançamento coberto, também fora do dinheiro, que é o que se transforma no que é chamado de estratégia de Will Strategy. E também tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Will Strategy. Mas se o ativo cai aqui para os R$126, a opção começa a ficar no dinheiro, podemos fazer o que chamamos de processo de rolagem. O que a gente faz? A gente recompra essa opção e vende no vencimento seguinte. Pode ser um strike aqui, um valor de exercício abaixo, ou pode ser basicamente aqui no mesmo exercício. Ó, então você receberia mais 33
sentes num processo de rolagem postergando essa obrigação. E eu normalmente faço essa rolagem enquanto receber crédito. A partir do momento que não começo mais a receber crédito, assumo a compra da ação e começo a trabalhar com operações estruturadas. Se o ativo tiver caído demais, eu posso trabalhar com outras operações estruturadas do lançamento coberto, acionando uma condição de compra de call mais longa, e aí terão diversas outras condições. Mas a estratégia se resume a você fazer a venda de put aqui no Delta 30, um pouquinho abaixo do valor da empresa. Se quiser ter um pouco mais de segurança, joga aqui no 125, 124, tão somente para gerar renda. E aí, o principal ponto aqui, executar com um lote, porque aí você já testa a estratégia, você já vê como é que funciona, você coloca o pé na água e aí pode partir para outras ações. Se a gente pega aqui, por exemplo, a Petrobras, Petri 4, que tem bastante liquidez, a volatilidade do ativo é maior, então as taxas, por consequência, são maiores também. Então, se a gente vai pegar aqui também na casa dos Delta 30, está pagando 41 centavos, dá um pouco mais de 1% por semana. Só que é como eu falei, você tem que analisar a companhia, performance, risco e preço, senão o seu resultado pode se complicar lá na frente. Se você quiser aprender essas duas estratégias de venda de put e de lançamento coberto, eu fiz um e-book bem simples, tá? Para que você possa aprender isso daí de forma um pouco mais prática, e você pode fazer o download clicando no link da descrição que está aqui embaixo. Bom, no mais é isso. Se você tiver gostado do vídeo, já deixa o seu joinha, compartilhe com aquele seu amigo que não conhece opções, quer conhecer opções, tem receio, fala que é arriscado demais, compartilhe essa estratégia aí com ele e não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é super importante. No mais é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.